Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos iniciar, para nossas aulas aqui de pré-iniciação do curso de letras. É, uma investigação, um aprofundamento, um primeiro relacionamento com a disciplina de introdução aos estudos literários. Eu me chamo Abner, como eu já havia falado, e bora lá, né? Ahn, Objetivos da disciplina. Qual disciplina? Introdução aos estudos literários. Ao terminar esta disciplina, você deverá ser capaz de compreender a natureza e função da literatura na sociedade e na cultura, né? Então, natureza e função. Então, eu não sei como vocês percebem essa palavra nessa oração, mas quando dizem a natureza de algo, representa algo muito forte, né? Qual que é o objetivo, qual que é a instalação, né? E função da literatura na sociedade. Então, natureza e função da literatura, né? Das obras de literatura. Identificar e aplicar conceitos fundamentais na teoria literária, como identificar e aplicar conceitos que fundamentam a teoria literária, como a mimesis, verossimilhança, literariedade, linguagem literária, gêneros literários. Analisar e interpretar textos literários de diferentes gêneros, como foco especial em poesia e prosa. Então, análise, interpretação de textos literários e relacionar teoria e prática da leitura crítica, ou seja, não só saber definições, mas usá-las na leitura de textos concretos. Então, relacionar, né, teoria e prática. E prática da leitura crítica. Uhum. Então vamos lá, né? Literários. Vamos dizer assim, para início de conversa, que o universo das grafias ele busca, a partir da natureza, elementos que grafam e funcionam para ativar valor ao ser que se relaciona, que se cerca, né? Cerca, se relaciona com os elementos gráficos. Então,
todas as ferramentas de elementos gráficos, todos os elementos gráficos e suas ferramentas, elas compõem para nós ações, né? Funções, e essas funções, né, dos elementos gráficos criam e se apropriam do criado, das coisas criadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó, porque quando a gente abre essa porta, elas nos remete para nós uma coligação a elementos visuais. E essa coligação aqui, ó, ela deve ser traduzida. Essa tradução, ela transduz sinais que têm suas ordens de seguir, ou seja, ordens de ler. Então, sabe quando Jesus fala, abandona tudo e me segue? Então, tudo que ele fala, vamos supor que a gente está num ambiente, e nesse ambiente ele tem um caminho que assim, ó, que leva a algum lugar, né? Esse caminho aqui no ambiente. E aí existe um monte de coisas aqui ao redor. Aqui tem um monte de coisas, naturezas aqui, construções aqui, aqui. Aqui tem um monte de coisas. O leitor, ele abandona tudo isso e segue a trilha, a ordem da leitura, a linha. Quer ver? A linha. A linha sempre leva a pessoa a algum lugar. Esse lugar volta a ela como uma horda, como um arco, né? Como uma roda. Ou seja, isso permite o aprendizado do estabelecimento de se estar em um meio, né? Pois cada meio possui as suas grafias, e elas vêm para nós como gráficos de interpretação. E cada interpretação, ela possui uma função. Cada função possui uma forma. A forma, ela faz com que o olho consiga drenar e atender a essa reação de leitor, né? Então, o leitor que drena é o leitor que sabe dessas elementações gráficas, né? Dessa natureza de leitor, de composição gráfica. E aí o que acontece? Não é só contrastes, né? É contrastes com coligações, com informações, né? Então, agora a gente tem os contrastes, né? Contrastes que formam informações, né? E aí os contrastes nos permitem escolher o bem, vamos dizer assim, o certo, o ordenado, o obediente. Por quê? Pela prática de relação. Então isso aí é basicamente o trabalho
da organização textual. E aí, nessa matéria, a gente tem esses objetivos de disciplina. O que é estudo literário? Estudo literário. Basicamente, a gente vai aprender as ferramentas literárias, as formas de interpretá-las, como usá-las. Os estudos literários são uma área interdisciplinar que combina teoria literária, reflexão sobre a literatura. Então, a gente tem a teoria, história literária, desenvolvimento dos textos ao longo do tempo, né? E crítica e análise textual. Formas de interpretar e avaliar obras literárias. Essa aqui, sem dúvida, demanda muito conhecimento de, de história e teoria, né? Ou seja, não se trata apenas de ler um livro. Não é só você chegar e ler, mas de entender como, por que e para que ele funciona como obra literária. Então, como, por que e para que. E tudo isso nos exige se conectar com essas esses troncos aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui são troncos que vão formando outros subtroncos e que vão formando outros ramos desse tronco. Para você responder isso, você precisa de ter passagem pela teoria, pela história e pela, pelo treino de se relacionar com o texto de forma crítica. A natureza e função da literatura. O que é literatura? A literatura é uma forma de linguagem e expressão que cria sentido através do uso artístico da língua. Isso significa que o uso artístico. Então, é, é você, de alguma forma, encontrar efeitos, efeitos que, ah, que encantam eh, o sistema sensorial, né, de interpretação. Cria sentido através do uso artístico da língua. Significa que ela não replica a realidade de forma literal, ela recria mundos e sentidos. Então aqui a gente não quer dizer 100% como as coisas são. Ou seja, a gente não quer uma descrição pura, né? A gente não está ligando a pureza, a gente está misturando, a gente quer é, replicar a realidade de forma literal.
ela quer recriar mundos e sentidos de forma literal. Então, ela quer capturar o sentimento, a emoção, a, é, a imaginação de alguém que viveu anos no passado ou que vive no presente ou que pensa no futuro. Então, a graça dessa função, né, da literatura é você conseguir armazenar hoje não apenas um retrato materialista das coisas, né? É, ou seja, descrever a geometria, descrever a, as físicas, né? A, a química de uma forma teórica, condensada, densa, né? Sim você, de certa forma, dar um ar, né? Soprar um ar de, de sentimentos que estão anexados pela composição da palavra, como se a palavra, em uma disposição orgânica e arquiteturada pela disfunção, ou seja, pela quebra de gênero, né? Na introdução de outros gêneros de organização da escrita, você, de certa forma, ser transportado por esse portal de se importar com a leitura, com a palavra, com a escrita, com a história, com o seu tempo. Então, isso exige para nós esses conhecimentos de transporte a partir da sintetização do sentimento sobre essa troca de posições, né? Você se coloca no lado do escritor, por exemplo. Só que para isso a gente precisa de preservar a escrita e, de certa forma, se dobrar a ela, né? Se humilhar, né? De alguma forma. Ela combina forma e conteúdo de modo singular, estética e significado. Então, não é natural essa combinação. Ela é única, né? Literatura versus outros discursos. Por exemplo, não é como você fazer uma lista, escrever um manual ou alguma coisa assim. É uma coisa única, é muito pessoal, certo? Singular significa isso. Literatura versus outros discursos. Ah, ah, é preciso dizer que, nesse momento, que nada de nenhuma ciência é feito com dificultância, né? Não existe dificuldade para aprender nenhum tipo de matéria sobre a atenção do homem. Não é difícil. O que torna difícil você aprender é a sua incapacidade
se doar para ela, uma vez que no nosso mundo tem muitas coisas que nos sugam sem que a gente creia nesse sugar, né? Muitas coisas sugam o nosso tempo e por isso a gente não consegue ter energia para focar, para se concentrar, para se converter naquele curador, naquele apreendedor daquele tipo de obra. Então não é que as coisas são difíceis. Então você tem que entender isso que para você adquirir alguma coisa, você tem que abrir mão de outra, né? E não é necessariamente dizer que é difícil e ponto desaprendido, né? Literatura versus outros discursos. Diferente de textos científicos ou jornalísticos, a literatura valoriza a figura de linguagem, a ambiguidade e o estilo. Então, existe um valor para as figurações da linguagem, para a ambiguidade e para o estilo. Então, o que, que a literatura ela quer dizer quando ela diz isso? Um texto técnico formal, ele tem o papel de descrever as coisas com técnica, com certificação, com direcionamento, e ela necessariamente não ocupa mais o seu tempo do que você precisa. Ela é objetiva. Na linguagem literária, ela não faz nenhuma menção ao tempo em que você se dá para estar em contato com ela. Na verdade, isso é sempre desnecessário na literatura. O tempo, ele não vale, né? Então isso é uma verdade plena. A literatura, ela te coloca em uma grande verdade, porque ela te leva para a dissolução, né? Ela fala assim: olha, aqui o tempo passa de outra forma. Aqui os segundos não são como segundos. Na verdade, aqui não existe segundos nem minutos. Aqui o verso, a composição, ela é diferente. Ela é aliada ao verso artístico de sua emoção, né? Então, quando você se conecta com a literatura, você compreende ela porque nela não há uma certa objetividade afiada, né? Ela não quer dizer isso é isso e isso é aquilo, né? Ela não quer nem nada disso. Ela quer contornos, é, imaginações, dirigir o seu pensamento de uma forma que você não esperava e fazer com que você se torne um espectador de versos, né? No próximo verso, o que que você vai. E aí no próximo verso, aí no outro verso. Então é igual uma música, né? Só que quando a gente está lá escutando uma música, a gente tem como se a gente estivesse lá dentro da cabeça sentindo as conexões cerebrais é, fazerem cozinha na mente, né? Então é preciso ter em mente isso. Ah, então, ambiguidade e o estilo. O estilo, né?
Não busca explicar o mundo diretamente, mas explorá-lo, questioná-lo, representá-lo por meio de narrativas, poesias e dramas. Eu ouso dizer que Deus ainda deseja construir um paraíso aqui na Terra. Ou o paraíso de Deus é uma literatura. Vamos anotar isso, né? E eu acredito que o paraíso de Deus é uma literatura. Ponto. Né? Vou escrever até um livro. Não busca explicar o mundo diretamente, mas explorá-lo. A gente vai explorar o mundo, né? O porquê que a folha é assim, verde, ramificante, né? Será que é só aquela coisa técnica de clorofila, é, fotossíntese, ou tem alguma disposição que harmonia-se, que cria uma harmonia entre a folha e o meu eu, como um músculo de mim, né? Então a gente vai se afundando nas devagações possíveis para amar, né? Para chegar ao impossível possível. Questioná-lo, fazer questões. Por que não, senhor? Por que não, senhora? Por que não se entregar a esse desejo? Né? Por que se submeter a essa ordenação de arquitetura técnico-científica? Por que não doar-se a, a, ao estado de, de magia e de abençoar esse tipo de lamento para que ele não lamentes por não tê-lo dado, né? Uma coisa assim, representá-lo por meio de narrativas, poesias e dramas, etc. Né? Porque se Deus existe, ele está na minha concepção, nessa quadra dentro de nós. É assim que a gente procura perceber a Deus. As outras coisas meio que nos distanciam da crença, sabe? Então, se você quer reavivar Deus nas pessoas, busque a literatura. Esses elementos configuram a literariedade, isto é, aquilo que faz um texto ser conhecido como literário. Então a gente tem uma exploração de sentido, né? Ou seja, a gente tenta até mesmo a controlar o sentido. Explorar é controlar, né? E representar. Então, o trabalho de representar o sentido, né? Ele é um trabalho que precisa de eluir os leitores, né? Os leitores ao conselho de se dar síntese ao crédito escrito ao órgão que acende ao ler e imaginar esse estado do processo lido. Então tem isso, né, cara? É um trabalho laboratorial frente
leitor, né? É ser também o receptor daquele que vai ler antecipadamente. Conceitos centrais da teoria literária. Conceitos. Vamos lá. Então, peguemos aqui. O que é mimesis, né? Mimesis, do grego mimesis, imitação. Refere-se à ideia clássica de que a literatura reflete ou representa a realidade. Então, é a busca de refletir originou-se em filósofos como Aristóteles, arte como imitação criativa. Mesmo mesmo crítica contemporânea discute mimesis como processo de criação de sentidos, não simples imitação, né? Imitar o sentido. Se você consegue imitar o sentido, você consegue. ah, Você consegue interagir com o sentido a partir de uma cognição, de uma intuição, né? Imitação está a ver com a intuição. Ahn, Verossimilhança, né? Então aqui a gente tem uma lança agindo né, na compressão que ela faz ao organismo de forma é, de contrações orgânicas, vamos dizer assim, verossimilhança. Verossimilhança. Refere-se à possibilidade de acreditar ou aceitar o mundo representado por um texto. Então, está na capacidade de acreditar o mundo aqui. A verossimilhança não é uma coisa que as pessoas nascem com ela. Elas são elevadas a ela. Elas são. ahm, Elas são treinadas, né? Não é uma coisa que está nas pessoas. Não precisa ser real no mundo verdadeiro, mas precisa ser plausível dentro do universo do texto. Então existe uma coisa que se chama proporção, né? Então existe algo aqui que direciona a proporção. Proporção de realidade em um texto. E a proporção é mais ou menos isso daqui, ó.
você está ali propenso a ler, né? E essa proporção é quando você faz das descargas escritas, né, sobre as orações, os seus modos, seu verso, o seu tempo aqui, ó, você vai se concentrando, e quando pensa que não, você tudo à sua volta é quase que uma integração propositada pelo depósito textual que você faz ao ler, né? Essa depropositar a ação imagética, né? E aí você faz isso aqui, ó. Quando pensa que não, você consegue proporções, né? De imaginação, né? De verossimilhança. Legal, hein? Hum, Exemplo. Em um romance fantástico, a verossimilhança é interna ao texto, não externa ao mundo real. Então, quando você vai para a fantasia, a verossimilhança está naquele retrato da descrição do mundo fantástico, onde a, os elementos retratados para a utilidade dos personagens são diferentes, são editados para gerar fantasia, né? Vamos dizer que a pia lava sozinho. Fantástico, né? É uma fantasia. A casa está sempre limpa. As camas arrumam sozinho. O amor ele sempre acontece. Sempre quando você acorda, a sua esposa te dá um beijo, o seu marido fala que te ama. Então isso aí é uma fantasia, né? Ou não, né? Aí puxando sardinha pros evangésticos, né? Literariedade. Torna um texto distinto linguística e esteticamente de outros discursos, né? Então, a literalidade, ela tem um efeito diferente textualmente, né? É um texto distinto. Linguística, ou seja, tem palavras, estilos, né? E esteticamente. Então, a disposição das frases, o tamanho delas, os períodos, né? E aí isso a gente precisa aprender para respeitar também. Esta ligada à forma, ao estilo e à capacidade de sugerir múltiplos sentidos. Então ela coloca você a um clima, né, de sentidos, a uma cenário. Ela se preocupa em te deixar livre na leitura e relação. Então ela não briga a sua relação a ser objetiva. Ela prefere, ela ocita que você seja subjetivo. Se você for subjetivo à literatura, em algum momento essa subjetividade vai casar
com o retrato e você vai ver plenamente o que é o lado subjetivo das vidas entre nós, né? Ou seja, você abandona o objetivo pessoal e passa a ter um objetivo mais amplo, né? O seu objetivo acaba sendo muito maior do que só a sua pessoa. E isso é o trabalho de muitas famílias para com os seus familiares. Eu falo assim, famílias, digo no sentido de parentes, ou seja, pai e mãe. Um poema, por exemplo, usa ritmo, som e linguagem figurada de maneira mais intensa do que um texto comum. Ó, se existe uma arma muito forte para um ser humano, é o ritmo, o poema. Então, por exemplo, poema. Você tem ali ritmo, hum, linguagem figurada, que é os figurinos de linguagem. Isso tudo gera um efeito de curiosidade superior. O que é curiosidade superior? Ela vai além da pesquisa do dicionário, né? Da pesquisa do dicionário, né? Ou seja, é, ela não é apenas uma linguagem de dicionário. Ela permite que você, ou o escritor, crie sentido com as palavras em disposição. E ela ajuda as pessoas a terem disposição, né? Os apreciadores de poema costumam ser as pessoas dispostas para aventuras, são pessoas mais corajosas. Isso aqui pode até se tornar um trabalho acadêmico, né? É, gêneros literários. Então, aqui no canal a gente tem vídeos sobre gêneros, né? Gêneros textuais. Se não me engano, acredito ter gêneros literários, deve ter playlist também. E lá eu falo bastante sobre gêneros, né? O que é Gênesis? A Gênesis no sentido de gênero, né? Criação. É a criação de uma forma para a comunicação, né? É um formato. O formato disso. Então, o formato disso nos ajuda a converter a fala para essa reação, né? E aí a gente começa a reconhecer os padrões de reações. E aí a gente começa a saber tudo que o reagente fala, porque o reagente ele expressa reação. E a grande expressão tá aqui, ó, nessa porcentagem aqui, ó, né? Nessa porcentagem de 100, 50, 10, 1%. E aí a gente tem isso daí. Opa.
Brincadeiras à parte, né? Noções e diferenças. A disciplina também introduz os principais gêneros literários clássicos. Então, vamos lá. A gente tem um gênero que é chamado de o gênero lírico. Ele e ele com a informação acentuada na reação da decomposição do acento com uma concentração ao organismo, ou seja, de elevar aquilo ao organismo, né? Ele irrico, ou seja, ele controlando essa chave, né, essa operação. Ah, focado na expressão de sentimentos e estudos subjetivos. Então, a expressão de sentimentos, ela está tipo assim, ó. Entende? Ou assim, né? Aqui é uma crescente, decrescente, e aqui é um alto e um baixo, certo? Só que tudo isso aqui representa nada mais, nada menos do que o movimento de um ponto sobre parábolas, né? E aí vamos dizer que esse ponto ele está no meio do paraíso, ou seja, no meio da linha. E aí a gente tem a pauta de baixo e a pauta de cima, ou seja, o caminho e os desvios. E a parábola ela faz o seguinte, ela lança. Só que dependendo do ângulo de lançamento aqui, ó, vamos dizer, eu posso vir para cá, 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 para cá. Entendeu, ó? Dependendo do ângulo de lançamento eu vou. E aí olha só o que que acontece. O organismo, ele tem esse feedback, ó, sobre a sua roda, sobre o seu órgão, sobre as suas portas. Ele tem essa passagem. Aí se você manda um objeto com longo alcance, olha só, ele vai. Esse aqui é como se fosse o maior alcance possível desse objeto, né? Vamos dizer assim. Essas são as cristas. Você, né, sempre vai buscar estar nessa conformação, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Se isso aqui for mal para você, você vai buscar uma contração antecipada aqui, ó. E aí você vai fazer o que aqui, ó? Você vai fazer uma contração para que aqui, ó, quando a bola chega aqui, ó, ela volte a subir. Ou seja, antes de ir para essa parte aqui, ó, para o inferno, você faz uma contração aqui, ó, uma oração de contração, e aí a bola, né, ou o ponto da sua sensação continua indo ao céu, tá vendo? E você tem essa capacidade, a capacidade do leitor. Só que nesse caso a gente está falando do estado lírico, o leitor lírico. E aí ele tem essa liberdade de escolher sempre estar aqui, ó, pela sabedoria de contração, né? Ó. Contra o mal, ou seja,
esse inferior, ou seja, para ele não deixar cair para coisa de cima, ele instala aqui, ó, um dispositivo de contração. E aí ele sempre vai fazer a contração aqui, ó. Vamos supor que, ó, aqui, aqui. Então ele vai fazer um cercadinho, cercado de mantimento, lido, vamos dispor assim, né? E o escritor ele pratica isso também. Na verdade, todos nós, né? Focado na expressão de sentimentos e estados subjetivos, predominância de poesia e sonetos, versos livres, poemas narrativos. Acontece que existem disposições operadas em poetas que excluem exatamente essa parte da parábola e fazem com que o seu leitor fique mais associado a essa porção de sentimentos aqui possíveis, né? Que é o são os poemas de escárnio, de desgosto, são poemas, né, que têm contrastes negativos, sabe? Então existe essa linguagem que mantém a pessoa aqui, ó, sabe? De uma linha para baixo. Existe poemas que mantêm as pessoas de uma linha para cima, ó. E existe o poema que mantém as pessoas nesse flutuação, né? Ora para baixo, ora para cima. E aí é legal, né? Tipo, às vezes nem é o poema que leva as pessoas para baixo, mas é o pensamento pessoal, né? A desconexão. E aí tudo isso aí é experiência de leitor. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre os gêneros literários e estudando mais essa é, essa matéria, né? Introdução aos estudos literários. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!